seja bem-vindo ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado para empreendedorismo, carreira, sonhos. E hoje eu tenho um convidado aqui bem especial, mas antes de apresentá-lo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para essas histórias desse meu convidado e de outros ir para outras pessoas e ter aquela virada de chave. Hoje eu estou com ele, Alex Silva, narrador do São Paulo Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Tati, pelo convite, por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa experiência, compartilhar um pouquinho, não só do que é ser torcedor, mas também ser um profissional dentro dessa área. E agradeço muito por estar aqui junto, para conversar com o pessoal, conversar com toda a audiência que está aqui no Pode Tá. Let's bora. Bom, vamos começar do começo. Por que narrador de futebol? Vamos lá. Ao contrário do que muita gente faz dentro do jornalismo esportivo, muitas pessoas pensam em ser jogador de futebol, pensam em ser atleta e acabam caindo no jornalismo esportivo justamente por não seguir bem nessa área. Eu já tive a frustração desse sonho já logo com 10, 12 anos, que eu já vi ali que não dava, não era minha, não. Gostava de brincar, gostava da educação física, de jogar bola com o pessoal, mas eu já sabia que não era minha praia e nunca ia dar uma situação muito legal. E eu gostava muito de quando eu tava ali brincando, jogando videogame, que era uma coisa que eu adorava na época, tinha lá os meus jogos, eu sempre narrava esses jogos. Eu gostava muito de narrar esses jogos. No primeiro momento, a minha ideia era ser comentarista. Só que para eu ter o comentarista dentro da minha transmissão, eu tinha que ter um narrador. Sim. Aí eu comecei a fazer as narrações em casa, eu brincava jogando bola, às vezes até sozinho. Ficava inventando os meus jogadores, colocava os nomes, alguns tinham o nome de Alex Silva também, inclusive. E a partir daí foi começando a, digamos assim, crescer esse sonho, crescer essa vontade de fazer jornalismo esportivo, de trabalhar com essa área, de trabalhar com a comunicação. Eu ficava muito encantado, assim, de ver as transmissões e poder ver nomes como referência, Galvão Bueno, Kleber Machado, Luciano do Vale, isso na TV, outros no rádio também. E toda aquela magia que eles traziam, porque assim, não é... O espetáculo, ele por si só, ele é muito legal, isso é fato. Mas quando tem alguém que traz ali aquela voz, que dá aquele contorno para a situação, fica muito mais legal, traz mais emoção. Então era uma coisa que me encantava e aos poucos eu fui desenvolvendo isso desde criança, desde, sei lá, quando eu cheguei ali nos meus 15 anos, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida e vai ser desse jeito. Gente, eu volto a falar que temos, né, no início da infância, temos um sinal do que a gente pode vir a ser. E você fala desde criança, Sim. já fazendo ali a narração, e você tinha uma ideia, você já tinha esses nomes na cabeça, né? Você falou o Galvão Bueno e tal. Você já tinha, tipo assim, um dia eu quero ser igual ele, eu quero fazer isso. Lá na infância você só brincava, assim, tipo... Na infância, propriamente dita, eu brincava. Era mais uma brincadeira, assim. Eu gostava muito de trabalhar, brincar, digamos assim, com comunicação, fazendo essas coisas, apresentando programas e tudo mais, mas mais ali na narração. Eu fui Sim. ter uma referência, digamos assim, eu quero ser esse cara, quando eu tinha ali por volta dos meus 12 para 15 anos, ali nessa faixa da adolescência. Sim. E não era um cara de TV, era um narrador de rádio, um narrador das antigas ainda. Porque assim, o rádio, ele me fascina muito, porque meu pai ouvia muito na época. Sim. E eu comecei a ter esse contato com as narrações de rádio junto com meu pai. E depois de um tempo, eu fui começando a fazer pesquisas, fui começando a entender um pouco como era, ver alguns narradores que eram referências e tudo mais. E teve um cara que me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro, porque ele era muito bom, um mestre da comunicação. E o segundo, porque ele, digamos assim, despontou para a narração da mesma cidade que eu nasci, que é Marília, no interior de São Paulo. Sim. E é o Osmar Santos. É uma referência do rádio esportivo, assim, até hoje. Poucos acho que chegaram tão perto de fazer o que ele fazia. E ali eu falei, pô, eu via narrações dele, de títulos históricos, para puxar um pouco mais pro lado do São Paulo, Mundial de 92, é uma narração assim que eu tenho na minha cabeça até hoje, ela é gravada assim, na minha memória. E
Ali eu falei, não, eu quero ser esse cara. É o cara que sabia como colocar emoção, sabia como trazer informação, sabia como incendiar as pessoas. Era um cara também politicamente muito engajado também. Então eu falei, essa é a referência, assim. Olha que maravilhoso. E foi um pouco da onde eu comecei a trazer algumas coisas pro que eu já fazia, pro que eu já brincava na época. Ah, então você. Então. Eu falo que a gente sempre tem aquela referência pontual ali, né? Que dá Sim. aquele start no coração. Você fala, Porque por isso que eu perguntei. Eu falei, deve ter alguém que tocou ali o coração dele de tipo, se eu fosse alguma coisa, eu gostaria de ser isso. Sempre tem essa. Sim. E tem nomes que, assim, a gente vai pegando como referência ao longo do caminho também. Lógico. O Galvão, por exemplo, eu acho que é uma referência máxima dentro do esporte, dentro da narração. Luciano do Vale, que além de ser era um cara que era um baita narrador, era um baita empreendedor também. Legal. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque era numa época que a Bandeirantes ali, principalmente nos anos 90, estava numa situação complicada, ele vai lá e com o esporte ele revoluciona tudo. Traz outros esportes, outras modalidades que não eram, digamos assim, vistas aqui no Brasil, ele traz como referência. Então, são nomes ali que a gente vai gostando e a gente vai pegando um pouquinho deles, né, para o nosso trabalho também. Exatamente. E para você chegar, no caso, um estudante, agora um jovem, que quer ser narrador de futebol, qual o caminho que ele tem que trilhar? Ó, eu vou contar um pouco do meu, mas também a gente Sim. pode falar um pouquinho de como são outras áreas, né? Como eu vim do interior de São Paulo, a gente não tinha muito acesso a cursos. Eu lembro que tinha um curso de locução na minha cidade que eu queria muito fazer, mas quando eu cheguei na idade, o curso foi fechado, então eu não consegui ter acesso a esse curso de locução. Então, o meu primeiro caminho foi ter, primeiro, a indicação de uma pessoa que foi fundamental para eu conseguir ter ali a experiência de estar junto com uma equipe esportiva de rádio. Ai, que legal. Isso com 15 anos. Não tinha, assim, experiência nenhuma, mas é até um pouco engraçada a história. Tem um tio e uma tia que eles eram donos de um bar ali na cidade de Marília. E tinha um cara que ele era o representante de vendas e ele trabalhava em uma das rádios, trabalhava na equipe esportiva de uma rádio lá, que era a Rádio 950 lá de Marília. No que minha tia comentou com ele, ele falou, peraí que eu vou levar esse menino lá pra ele ver se é isso que ele quer mesmo, se ele gosta e como é que é a situação. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei lá numa primeira transmissão, só acompanhando de canto, vendo como era, fascinado com aquilo acontecendo na minha frente. E depois de umas 2 ou 3 transmissões, falaram, você vai vir hoje aqui no estádio, vai acompanhar a gente. Beleza, eu falei, vou. Era um jogo do Marília na Série A3 do Campeonato Paulista. Do que eu chego lá, não foi só acompanhar o jogo. Falaram, a gente precisa de um repórter. Você sabe como fazer isso? Mentira. Pois é, foi basicamente isso. Você sabe como fazer? Aí eu falei, olha, eu já acompanhei algumas transmissões, eu ouço as rádios de São Paulo pela internet, eu acredito que vai rolar, acredito que dá pra fazer. Arrumaram um jeito lá, me colocaram na transmissão e deu tudo certo. Fluiu assim da melhor maneira possível. E enquanto eu estava terminando o ensino médio, também seguindo na escola, já pensando na faculdade, fiquei um bom tempo com essa equipe lá. Até depois de um tempo eu falo, não, agora é hora de fazer jornalismo. Eu me formei em publicidade antes, depois aí eu fui pro jornalismo, eu falei, não, agora é a hora. Foi aonde eu me mudei, fui para uma outra cidade, mudei para Bauru, que é ali perto também de Marília, fui fazer jornalismo. Fiquei 4 anos lá, trabalhando em rádio lá, trabalhando também em uma equipe esportiva de uma rádio de lá. E depois de um tempo surgiu a oportunidade para vir aqui para o São Paulo para fazer as transmissões para o canal do clube e hoje para o streaming, que é a SPFC Play. Então, assim, existe esse caminho da experiência, o caminho de você fazer o jornalismo e depois você entrar nessa área, como também existem os cursos de locução que preparam para isso. Hoje, muitos narradores que trabalham dentro desses streamings, que trabalham até mesmo na televisão e no rádio, começaram com um canal de YouTube, começaram a fazer transmissões dos jogos para a internet, ou fazendo, por exemplo, transmissões de outros jogos que nem sejam necessariamente jogos de futebol, mas agora me fugiu o nome, mas salvo engano é FPS, RPG. Começaram transmitindo esses jogos, adquiriram essa facilidade na comunicação e assim estão hoje em grandes canais fazendo bons trabalhos. Então um pouco a experiência aliada também com o conhecimento. Eu acho que esse é o caminho. Boa, perfeito. Não, e você teve uma oportunidade e você abraçou, né? Aproveitou, porque eu sempre falo aqui, preste atenção onde você está caminhando, porque ali às vezes aparece um negócio e fala, bora, vamos, Exato. porque assim, você já tinha, lógico, o ensejo ali de querer isso, mas
com a oportunidade, é assim, meio que surpresa também, te colocaram lá e falaram. Vamos. Sim, exato. E é engraçado que, digamos assim, as oportunidades que apareceram na minha vida, profissionalmente falando nesse sentido, foi muito desse jeito. Não era uma coisa que, nossa, estava caminhando assim, tudo planejado e deu certo. Eu acho que o planejamento ele faz parte, ele precisa acontecer, mas tem horas que a oportunidade ela vai aparecer do nada. E aconteceu comigo em 2 casos. Nessa primeira vez, quando eu tive essa primeira transmissão, e uma outra que foi no São Paulo já foi para trabalhar legal. aqui. Foi uma história assim, eu já tinha trabalhado com o narrador, que era o Nelson Júnior, que era ele quem fazia essa função no São Paulo antes. E eu lembro de estar voltando do meu serviço, indo embora para casa, ele me ligou. E aí ele falou assim, Alex, preciso de um narrador para fazer o jogo do São Paulo na base. Isso lá em 2022, ainda nem era um contrato fixo no São Paulo. E ele falou que tinha essa necessidade porque ele não ia conseguir cumprir essa agenda. Aí ele perguntou, eu preciso de um narrador, mas tem que ser São Paulino. Você é São Paulino mesmo? Eu quase falei pra ele brincando, você tá me zoando, né? Você tem certeza que você tá me fazendo essa pergunta? Eu falei, claro, pô, óbvio. Aí ele falou, olha, então vou passar o seu nome pro pessoal, porque foi um dos primeiros nomes que eu lembrei e eu já tinha trabalhado com ele. Uhum. E aí eu vou passar seu nome pro pessoal, vão avaliar, eles avaliando, vão te dar um ok pra você fazer. E aí no outro dia já recebi a ligação do pessoal falando, olha, vai ter o jogo em Cotia, um jogo da base, você vai transmitir 2 partidas, que são as partidas do Sub-15 e do Sub-17, eram os jogos do Campeonato Paulista. E aí, você topa? Não precisava nem ter perguntado, já tô fazendo minha mala e já tô indo já para lá. E foi assim que aconteceu. Tive algumas oportunidades fazendo o jogo da base, depois em 2023 surgiu a oportunidade de ser o narrador mesmo dos jogos do profissional, faço base também, mas colocamos assim, a gente pode colocar como ser o narrador número 1 do time da SPFC Play. É algo que é fantástico, não tem nem como descrever. E isso, assim, a rádio, com certeza, essa experiência toda, ela te ajudou para onde você está hoje? Conta um pouco dessa sua trajetória ali. Eu não tenho nem dúvida, porque eu vejo que eu sempre falo que o rádio, ele prepara a gente para tudo. O rádio é uma escola na comunicação. Porque se você quer aprender improviso, quer aprender a melhorar a sua comunicação, é rádio. O rádio, ele vai te dar essa noção. Porque eu vejo que diferente da TV, a TV ela é uma situação que ela é muito mais planejada, roteirizada. O rádio nem sempre é assim. E o rádio você lida muito com o imprevisto. Então, essa escola me fez ter essa preparação para isso. Então, esses anos trabalhando como repórter, e foi situações assim, que eu ia para ganhar experiência, não ganhava absolutamente nada lá em Marília. Era realmente para poder estar junto com o pessoal, poder fazer parte da equipe. E foram anos assim que eu aprendi muito com os narradores, eu tentava tirar sempre alguma coisa, ia prestando atenção, tirando dúvidas em alguns momentos, e aliado a isso eu ia praticando em casa também, fazendo algumas coisas nesse sentido. Então me deu essa experiência da agilidade na comunicação, de lidar com o improviso e poder também levar sempre o melhor para quem está do outro lado, né? Para quem está ouvindo do outro lado. E em Bauru, quando eu faço essa mudança e vou para lá, eu vou para uma rádio que já tem um padrão diferente, porque além do áudio, já era uma rádio que estava se modernizando para transmitir no YouTube também com imagem. Olha, que legal. Então a gente já vai para uma situação completamente diferente. A gente já vai para uma situação que a gente aparece, que a gente tem que lidar com a imagem, que a gente tem que lidar com uma certa padronização das coisas. Era uma rede de rádios, então tinha um nome dentro da cidade. Então foi uma experiência muito legal e eu tive a oportunidade não só de trabalhar lá no jornalismo esportivo, como também no jornalismo local, né, com a política. Isso me deu uma cancha muito legal, me deu uma experiência muito legal para poder lidar com a comunicação, lidar com as pessoas. E foi legal que lá também eu tive a oportunidade de trabalhar com outros esportes. Eu não tinha só o futebol lá. Porque como o Bauru, querendo ou não, é um polo, digamos assim, do esporte dentro do interior do estado de São Paulo, além da gente ter o time de futebol, que é o Noroeste, que é a paixão da cidade, a gente tem o Bauru Basquete, que é um time que já foi campeão nacional, que é um time que é muito forte, tem muitos torcedores na cidade. Na época tinha o SESI Vôlei Bauru no feminino, que foi onde eu despertei uma paixão pelo vôlei muito grande, acompanhando as meninas. E agora também, além do feminino, tem o time masculino lá também, que chegou na cidade. E então são equipes que sempre estavam
nas principais ligas, jogando os principais campeonatos nacionais, assim. Então, foi muito bacana poder ter essa oportunidade de aprender a trabalhar com outros esportes, a trabalhar com outro mundo, porque o público do futebol, ele é completamente diferente do público do vôlei, por exemplo. Então, verdade. você aprende uma outra linguagem, você tenta se inteirar de uma outra situação. Não é comum a gente ouvir transmissões de vôlei no rádio, então eu fui pegando referências mínimas, assim. Gente, perfeito. Verdade. Então foi muito legal por isso. Foi muito legal por ter essa experiência de ter coisas diferentes que eu não tinha feito antes e principalmente ter essa experiência de trabalhar com novos esportes, trabalhar com novas modalidades. Porque nunca foi uma ideia na minha cabeça trabalhar só com futebol. Eu gosto muito do futebol, mas assim, o esporte no geral é algo que me fascina. Então foi muito bom poder ter essa experiência e ter contato assim com pessoas muito legais. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de entrevistar a Dani Lins, campeã olímpica em 2012 com a seleção brasileira de vôlei. Tive a oportunidade também de entrevistar um outro campeão olímpico, que era o técnico na época, que é o Anderson, foi campeão em 2004 nas Olimpíadas de Atenas. Então, são coisas que ficam marcadas, assim, pra gente, né? A gente poder ter esse contato e tudo mais. Então, que a gente fica também assim, pô, será que isso tá acontecendo mesmo? Mas é muito legal isso. Não, e o legal que você falou é a questão da experiência e até de outros esportes, porque o que você falou foi muito importante, essa questão da fala do vôlei realmente é totalmente diferente. Tem algumas pessoas, assim, que quando eu falo que eu já transmiti vôlei no rádio, perguntam, mas como? Tipo aquela bugada, né? Mas não é comum, mas o princípio é o mesmo. É tentar, digamos assim, definir a imagem para a pessoa que está do outro lado só ouvindo, tentar descrever com o máximo de detalhes possíveis. Então, é o mesmo princípio, eu acho que é um pouco mais difícil do que no futebol, porque a gente não está acostumado, a dinâmica do jogo é completamente diferente, mas é muito legal. E no basquete também, no basquete é sensacional, dá pra gente criar, dá pra gente inovar, você pensa em bordões novos. E tá nesses ambientes, assim, era algo... Pra mim, até um tempo atrás, até chegar lá, era inimaginável. Depois de um tempo, virou uma realidade. E confunde, geralmente, tipo, nossa, fiz a transmissão de um vôlei e agora basquete, ali acontece de ter esses erros de passe. Eu ia te perguntar isso no futebol, mas... Às vezes, quando você tá, digamos assim, numa rotina que é jogo num dia de um, jogo no dia do outro, que já aconteceu. Teve semana, por exemplo, que eu lembro em Bauru, que eu trabalhei os 6 dias. Era futebol num dia, vôlei no outro, basquete no outro. Principalmente quando foi o calendário que voltou da pandemia, né? Porque concentrou tudo naquela oportunidade. Então, às vezes acontece. Tem algumas coisinhas assim que são específicas de uma modalidade que você acaba usando em outra. Às vezes você confunde nome de jogador. Não é o ideal. O ideal digamos assim... Na vida. O ideal é a gente fazer o correto, trazer a informação mais correta possível, mas acontece às vezes, viu? Acontece. Às vezes, por exemplo, no jogo que a gente tá mesmo, hoje em dia, no São Paulo, a gente fala o nome de um jogador, é outro. Essas são coisas que, infelizmente, acontecem. E todos os narradores erram. É que a gente, às vezes, não tá percebendo, não tá prestando atenção. Ou eu falo isso na ótica de quem tá assistindo, na ótica de quem tá acompanhando. Mas a gente que é da área, a gente percebe quando a gente erra e a gente percebe quando o outro erra também. Eu brinco que quando... É que nem quando você vai em show, o DJ, alguma coisa, no caso, toca, você já, errou a passada ali. É normal. Então, normal, faz parte. A gente fica um pouquinho mais chato com essas coisas, né? A gente fica um pouquinho mais atencioso, né? Também, né? Sim. E você tem algum preparativo, tipo, além de aquecimento de voz, que eu acredito que tenha que ser bem potente, mas você tem algum preparativo seu? Você procura fazer sempre, assim? Normalmente, antes de todos os jogos, eu sempre faço as anotações que eu acredito que sejam necessárias para abordar ou na abertura da transmissão ou durante o jogo. Porque a partir do momento que eu faço esse material, é uma forma de ir estudando e memorizando também, para não errar, para procurar trazer a informação correta. Então, sempre eu busco saber quem são os artilheiros, qual é o jogo que está sendo disputado, por exemplo, no jogo de mata-mata, eu sempre anoto, por exemplo, no primeiro jogo foi 2-0 para o São Paulo, eu já anoto o que o São Paulo precisa fazer para avançar para a próxima fase, para não correr o risco de errar, de dar um branco ali na hora. Se é um jogo de campeonato de pontos corridos, aonde que o time está na tabela, aonde que o time pode chegar, qual é a situação do time no campeonato, se vem de uma sequência boa, são quantos jogos sem perder, se vem de uma sequência ruim, são quantos jogos sem vencer. Então, são algumas coisas que a gente vai anotando. Os desfalques, quem está voltando,
Quem, por exemplo, teve uma sequência de jogos ou teve uma sequência marcando nos jogos, eu sempre procuro anotar essas coisas. É óbvio que também sempre vem um material pra gente, já esse material chega ali horas antes do jogo, mas eu gosto de fazer as minhas anotações pelo menos um dia antes, para ter uma preparação legal e chegar lá o mais afiado possível, assim, para transmissão. E vem Tricolor, William domina pela esquerda, vai pra cima deles, William, vai pra cima deles, William, tentou o toque dentro da área, o chute! Gol! Até porque de repente não, sei lá, não treina, o tal jogador se machucou. No outro dia, você tinha uma informação do dia anterior. E aí atualiza. No dia seguinte, é uma outra situação. E você tem contato com os jogadores? Você não? Muito raro raro mesmo. Até pela posição onde eu fico, a gente fica na cabine, né? É muito distante, né? Bem distante. E assim, eu acredito muito na relação profissional também. Eu acho legal essa questão da forma como os jogadores tratam o público, a torcida. Eu acho que a gente pode ter uma relação respeitosa, mas eu acredito muito na relação profissional, né, nesse caso. Sim, sim. Então, a gente já aconteceu de fazer entrevistas com os atletas. Ano passado, por exemplo, depois da conquista do título da Copa do Brasil, teve uma festa que foi feita para os jogadores, para todos os funcionários, e a gente fez ali uma espécie... É um tapete vermelho, mas a gente chama de tapete tricolor, né? Então, a gente fez um tapete tricolor para conversar com todos os jogadores, fazer uma entrevista com eles. Então, a gente tem esse contato, digamos assim, profissional, mas de dia a dia é muito raro. No máximo, ali, às vezes, na zona mista, quando tem a possibilidade da gente fazer a abertura da transmissão um pouco mais tarde, a gente espera a chegada dos jogadores, aí ali cumprimenta tudo, mas é muito rápido. Não tem essa proximidade com eles no dia a dia. Eu vi alguns vídeos seus no Instagram. E aí eu reparei, agora a curiosidade, né? Eu reparei que quando fez ali a comunicação do passe, você já viu que foi gol, e aí você faz às vezes acontece. Um catar, sei lá como que chama aquilo. Tem duas situações que acontecem que a gente tem que contar aqui pro pessoal. A gente não pode negar. Quando a gente faz uma transmissão que é off-tube, que a gente chama, né? Que é assistir do estúdio para poder transmitir, acontece às vezes sem streaming. E aí o streaming a gente sabe que tem um certo delay. E aí a imagem chega pra gente depois do que a notificação chegou no celular. Entendi. Eu não gosto muito de ficar com o meu celular quando é esse tipo de jogo, justamente pra isso, porque eu quero pegar a reação ali do momento. Mas a gente percebe no ambiente em volta. Tem as pessoas que trabalham ali junto com a gente, que querendo ou não esboçam uma reação. Então a gente já se prepara pro lance que vai vir. Mas assim, no jogo ao vivo mesmo, o que acontece? Normalmente, a gente descreve a jogada, faz tudo ali, toda a descrição mesmo do lance, dá aquela respirada para ir gritar o gol e depois, normalmente, a gente recapitula. Recapitula o lance, até mesmo para quem tá ouvindo, porque a gente parte do princípio que, se a pessoa tá ouvindo pelo rádio, ou no caso, na nossa transmissão no YouTube, que fica a imagem na gente, mas a pessoa só ouve, não tem a imagem do jogo, muitas vezes ela pode estar ouvindo distraída, ela pode estar ouvindo fazendo outra coisa, caminhando, fazendo exercício, lavando a louça, enfim. Então a gente parte desse princípio, então o que acontece? A gente grita o gol, a pessoa vai, opa, sai o gol, e aí a gente recapitula para trazer toda a descrição da jogada para que ela entenda exatamente o que aconteceu. Mas normalmente eu dou pelo menos uma respirada para sair o gol bonito, legal. Vai ter hora que a emoção não deixa também não, tem hora que a emoção vai mesmo, não tem justamente jeito. Isso, emoção. Você diz São Paulino. E aí é o jogo do São Paulo. Tem alguma situação ali que você tem que se controlar pra, tipo, poxa vida, não falar a sua opinião de Alex, torcedor? Como que você controla isso? Acho que não é segredo pra ninguém, né? A gente trabalhando pro canal de um clube, a gente tem que, digamos assim, ter a linguagem institucional, a linguagem do clube. Sim, exatamente. Com certeza. Então tem horas que a gente tem que saber deixar muito claro ali, separar o torcedor do narrador / jornalista. Para passar tudo da melhor maneira e não ter nenhum... Não acontecer, por exemplo, da gente fazer... Como que eu posso colocar? Eu vou falar principalmente com relação à arbitragem. Tem hora que a gente tem vontade de xingar. Tem hora que a gente tem vontade de sair ali... Não pode. Exato. Não pode. A gente tem que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, eu falo pelo São Paulo. Eu falo pelo clube. Eu não estou falando por mim, só por mim, Alex Silva. Eu estou falando por quem eu represento.
Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, para separar essa emoção e se concentrar ali no que está acontecendo no jogo. E da mesma forma acontece, por exemplo, quando sai um gol do São Paulo. Às vezes a emoção ali ela toma conta e você tem que dar aquela respirada, porque ali você tem que ter um mínimo de técnica, um mínimo de noção ali para passar a informação para quem está do outro lado. Sim, sim. Tanto que eu falo que assim, um dos gols mais importantes que eu narrei no ano passado, que foi o gol da final que o Rodrigo Nestor fez na Copa do Brasil, tecnicamente ele não é um gol bonito. A narração ela não é bonita tecnicamente falando. Mas por quê? Porque a emoção tomou conta, era final, não tinha jeito. Não tinha como a gente agir de uma outra forma ali. Então, você pode ver, a voz até dá uma certa falhada ali no momento, mas é porque ali não tinha técnica, ali tinha emoção. Tanto que em alguns momentos, em jogos nervosos, eu falo pro pessoal, já falo na transmissão, eu falo, gente, não espera de mim hoje técnica, não, hoje é na emoção, vai ser na raça e tudo mais. Então, eu tento ter essa comunicação direta com quem tá me ouvindo. Mas tem horas que a gente tem que saber separar essas coisas, né? Saber separar o torcedor do profissional que tá ali na frente do microfone, do profissional que tá comunicando para as outras pessoas. Não, perfeito. E é o que você falou, a questão da emoção, né? Tem a sua emoção e o seu trabalho envolvido é difícil. Eu vi alguns vídeos, depois a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, e eu vi alguns vídeos até da equipe com você ali na sala, também se emocionaram e gritaram antes. Grita junto, dependendo da situação, o pessoal que tá na técnica às vezes invade junto para comemorar e faz parte. Meu parceiro, que é o Vinícius Ramalho, né, que a gente sempre faz as transmissões desde o começo do ano passado, ele é o cara que ele grita, joga o microfone, puxa a bandeira, ele é o cara que extravasa. Eu ainda controlo um pouco justamente por essa questão, porque eu sei que eu tenho que narrar ali, ele tá só comentando. Então ele vai poder falar depois, eu não, eu tenho que falar ali no momento que tá acontecendo. Mas acontece. A gente tem hora que a gente deixa a emoção rolar também, porque faz parte, né? Sim. Tem a narração, ela não é só a técnica, não é só descrever o que tá acontecendo. A gente tem que trazer o mínimo de emoção também ali para quem tá acompanhando do outro lado. E muitas vezes as pessoas gostam disso. Com certeza. Quem tá do outro lado Com certeza. se identifica com essa questão do torcedor, se identifica com a emoção que você tá passando. Então é legal a gente deixar transparecer essa parte também do torcedor, essa parte humana também. Sim, porque aí não fica aquela situação robótica, né? Tipo, olha, passou pro lado, não sei o quê. Contém emoção, porque o futebol é emoção. E assim, no meu caso, a gente sabe que as pessoas que estão acompanhando a gente no nosso canal, elas não querem justamente o que elas podem ver na televisão. Porque na televisão, querendo ou não, por mais que o torcedor às vezes fale, o narrador tá torcendo mais para um time do que para outro, ele tá sendo profissional ali. Ele tá tentando o máximo possível ser imparcial na transmissão dele. Ele vai tentar ponderar as emoções. Se ele for ouvir numa rádio comercial, é a mesma situação. Agora, se ele vem com a gente, ele já quer isso, porque ele sabe que ali é o torcedor São Paulino que tá narrando. Então ele quer essa reação. Então a gente entende um pouco disso também. E faz parte a gente passar essa emoção também para a pessoa que está do outro lado. E você entra também na questão de acessibilidade, né? Da pessoa que, de repente, ela não tem o visual, ela só escuta e ela tá ali. E aí ela quer pegar a emoção do Alex, tipo assim, vai, Alex, fala, então, tal. Né? Tem essa parte também de... Vocês entram muito nessa questão de acessibilidade. Sim, e o rádio, eu gosto muito de falar do rádio, porque assim, a minha transmissão, conforme a gente não tem imagem, a gente vai no ritmo do rádio, né? Até mesmo para descrever o máximo possível as imagens. Sim. E já recebi mensagens de pessoas com deficiência visual, Sim. Falando que gostava muito da transmissão, que se sentia representado, conversando com a gente por redes sociais. Tem um que sempre acompanha a gente. Me permita falar o seu nome, tá? Porque eu sei que você é muito bom no que você faz também, viu, Gustavo Blind? Ele é mágico e ele teve a questão da deficiência visual depois de um tempo e ele acompanha a gente. Olha que legal. E é espetacular. Toda vez ele manda mensagem, adora a nossa transmissão, manda lá também. Eu falo o nome dele porque ele é um cara profissional e ele manda muito bem também no que ele faz. As mágicas dele são espetaculares. E é muito torcedor São Paulino e adora a nossa transmissão, assim, porque ele fala justamente isso.
que a SPFC Play, ou a transmissão do São Paulo, é a visão dele, é a forma dele de conseguir enxergar o jogo, né? De conseguir ver a partida. E a gente sempre fala muito isso, né? Para todo mundo, né? Para quem é torcedor, a gente fala, ó, o negócio é o seguinte, você quer ver a transmissão com imagem? Fecha a transmissão com imagem, mas coloca a TV no mudo e vem com a gente, sabe? Porque Boa. lá, você vai reclamar que tal narrador tá narrando mais pra time X do que pra time Y, não sei o quê. Aqui não, aqui é uma narração de São Paulino pra São Paulino, aqui a gente vai torcer junto. Verdade. Então, é muito legal isso, a gente ter essa noção do que a gente passa pras pessoas e como elas se sentem representadas também. Perfeito. Você falou o ponto certo. A pessoa se sente pertencente ali na hora do jogo. E os erros e acertos do futebol brasileiro hoje? Quais são os Em erros que e sentido acertos? você fala? Vamos lá. Bom, O que dá pra melhorar? isso, na questão do jogador, você como narrador. Eu acho que o primeiro ponto que precisa ser revisto assim para ontem é calendário. É um calendário de jogos às vezes muito apertado que pra gente que trabalha, eu adoro fazer o que eu faço. Se precisar trabalhar de segunda a sexta narrando jogos, se eu tiver voz, eu vou segunda a segunda, né? Nem de segunda a sexta. Eu vou adorar. Mas eu acredito que se a gente chegar numa condição que a gente tenha menos, digamos assim, um intervalo maior entre as partidas e principalmente entre partidas decisivas, isso vai melhorar muito. Para a saúde dos atletas, para o jogo em si, eu acho que hoje em dia a gente tem alguns jogos que acabam, digamos assim, ficando esvaziados, muito por conta desse calendário, muito próximo, né? A gente tem jogo 2, 3 vezes por semana. E chega a até ser desumano, em algumas vezes, com os atletas. Sim. Então, eu vejo que o principal ponto hoje no futebol brasileiro é essa questão. Trabalhar com esse calendário, trabalhar com que seja um calendário, não sei se mais enxuto, mas talvez mais espaçado. Perfeito. Que a gente tenha um tempo de recuperação para que os jogadores possam desempenhar o melhor. E já aproveitando, eu também já vou falar do outro lado, que é o futebol feminino também, que eu acho muito legal a gente poder comentar, porque assim, o futebol feminino aqui no Brasil evoluiu muito nos últimos tempos. É algo assim notório, o que era há 10, 15 anos atrás, o que é hoje. Só que ainda é um calendário, por exemplo, deficitário em relação ao futebol masculino. Enquanto a gente tem no futebol masculino as equipes podendo chegar a 70, 73 jogos, a gente tem no futebol feminino um calendário que tem, assim, com sorte, 40, 50 jogos. Uau, que diferença. É uma diferença muito grande. Eu acho que isso pode ser revisto, pode ser melhor modelado também. E a partir disso, eu acho que a gente pode ter um desenvolvimento muito grande do futebol feminino, que é algo assim primordial. A gente já viu nas Olimpíadas as meninas chegando na semifinal. Foi algo muito surpreendente, chegando na semifinal, perdão. Chegaram na final e ficaram com a medalha de prata. Foi até algo surpreendente na minha visão, pela forma como o futebol feminino evoluiu em outros lados do mundo, em outros cantos, e como evoluiu aqui no Brasil. Mas aí a gente conseguiu fazer uma grande campanha chegando nessa decisão, e eu espero muito que consigam rever essa questão. E aí também a gente já puxa para um outro lado, que é para os dois também, tanto para o masculino quanto para o feminino, que é a formação. E eu espero muito que os clubes consigam evoluir cada vez mais. Já acompanhei trabalho de base no São Paulo, a gente faz os jogos lá da base também, é um trabalho que é muito bem feito, mas a gente sabe que não é só o São Paulo que consegue fazer um trabalho muito bem feito. Ou melhor dizendo, precisa que esse modelo seja replicado em outros cantos também, seja replicado e chegue em outras áreas do país, em outras regiões do país, para que a gente consiga ter a formação de atletas cada vez melhor. E não só formar atletas, né? Formar os cidadãos também. Sim. Eu acho que isso é de uma importância extrema. Partindo disso, eu vejo que a gente vai ter uma melhora assim, exponencial. E espero também que a gente consiga ver isso ainda em vida, ver isso aqui acontecendo no futebol, nas outras modalidades, no futebol feminino também, que tudo possa evoluir, porque eu vejo que quando a gente tem um esporte que evolui, quando a gente tem uma prática esportiva que é muito evoluída, a educação também acaba melhorando, saúde acaba melhorando, a economia melhora também. Uma coisa impacta na outra. Então eu vejo que a formação é algo providencial, digamos assim. Exatamente. Não, e você fala essa questão principalmente futebol. Nós sabemos o quanto que isso traz para a sociedade. Desde o menino, o jogador,
a questão da família e aí os irmãos. Sim, É uma continuidade. é um impacto gigantesco. Por exemplo, um dia de jogo que acontece, que é o match day que o pessoal chama, Uhum. são milhares de pessoas trabalhando. Só para, por exemplo, questão de organização, segurança, vendedor ambulante, pessoal na operação de jogo. São milhares de pessoas. Isso impacta na economia, impacta na renda das pessoas. Então, você tendo um futebol de ponta, um futebol que evolua, você vai também impactar na vida dessas pessoas. Você vai impactar na vida do atleta que é formado, que pode dar uma condição melhor para a família. Que Sim. o futebol é um dos meios de ascensão assim mais rápidos. Nem sempre dá certo, a gente sabe disso. Nem todo mundo vai despontar, vai virar um craque, por exemplo, como mais recentemente o Endrick virou, está jogando no Real Madrid, como a gente tem agora pegando exemplos do São Paulo, meninos que foram convocados para a seleção brasileira como o Antony, David Neres, entre outros também. A gente tem hoje o William Gomes aí. Nem todos vão virar necessariamente, Sim. mas quem consegue virar essa chavinha, vai um aumento assim absurdo, é exponencial assim. Então é o meio que você consegue fazer transformações de vida. Então eu acredito que pode ser olhado com mais carinho também nessa formação, não só aqui nos principais centros, não só nos principais clubes, mas também em outras regiões. Isso entra essa parte entra como os acertos, né? Porque e mesmo que ele de repente não tenha um destaque, porque são poucas oportunidades, apesar de terem muitos jogadores, mas só esse caminho que ele já trilha até talvez essa chance, para ele já é um mundo fantástico, da onde ele estava para onde ele está desejando chegar, né? Sem dúvida, até porque você tendo essa formação, conforme eu falei, a gente conseguindo atrelar a formação do atleta à formação do cidadão, pode ser que ele não vire um jogador de futebol, mas pode ser que ele consiga se consolidar em uma outra profissão, vá para uma faculdade ou faça talvez um ensino técnico em algo que ele realmente goste de fazer e desponte naquela profissão. Pode ir para o lado empreendedor também da situação. Exato. Tem várias situações de jogadores, por exemplo, de atletas que não conseguiram chegar ali no ápice da sua carreira, no auge, mas conseguiram trabalhar com futebol depois. Sim. Foram, talvez, para uma análise de desempenho, foram trabalhar na comunicação. Muitos, Como o Alex. muitos isso aconteceu. Não é o meu caso de ter participado de categoria de base, mas a gente sabe que tem alguns que vão trabalhar com jornalismo depois. Sim. Pode ir para uma outra área também. Então, por isso que eu vejo que a formação, você ter essa formação aliada à formação do atleta e à formação do cidadão, ela é crucial. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem uma certeza. Nenhum jogador que está hoje em categoria de base dá para cravar, é certeza que vai virar. Pode ser que não. Pode ser que aconteça de uma outra forma. Então, eu espero muito que a gente tenha políticas sociais, políticas no esporte mesmo, que a gente consiga cada vez mais aliar essa formação do atleta com a formação do cidadão, com a formação de um profissional também. E o que você falou também, aproveitando o gancho, é muito importante a questão que você disse do esporte, do futebol feminino. O tanto que ele já avançou, e se lá atrás tivessem desistido, não, isso daí não é para mulher, deixa para lá. Não, olha, óbvio, está caminhando muito devagar, nós sabemos. Sim. Mas já é um avanço. Não, já é um avanço gigantesco maravilhoso. Da gente chegar no ponto de ter uma Copa do Mundo com estádios lotados, com as pessoas acompanhando, recorde de audiência, Exato. patrocinadores entrando, um campeonato brasileiro estruturado. Eu ainda acho que não é o melhor calendário, mas é um campeonato brasileiro já melhor estruturado do que já foi antes. Então, assim, eu volto a dizer, não é um mundo ideal ainda, mas evoluiu. Evoluiu muito e faz hoje com que essas meninas tenham oportunidades de viver só do futebol, de viver só de jogar futebol, coisa que até tempos atrás não era possível. Hoje isso acontece e eu espero muito que melhore cada vez mais. E eu acredito nisso, eu acredito muito na evolução do futebol feminino, inclusive conversando com alguns membros da comissão técnica, com pessoas que trabalham ali no dia a dia. Uma coisa que foi me falado, eu achei muito legal. Isso eu vou falar agora da parte de campo e bola, não necessariamente do estrutural. Mas da parte de campo e bola, me falaram uma coisa que me pegou muito, assim, me chamou muita atenção. Que hoje, talvez o futebol masculino tenha chegado num platô.
de evolução tática, técnica dentro de campo. Talvez a gente não veja algo muito diferente daqui a alguns anos. No futebol feminino isso ainda não aconteceu. O futebol feminino ele está caminhando para isso, ele está caminhando para ter uma evolução cada vez melhor e chegar nesse nível máximo. Hoje a gente assiste partidas de grande nível e, sinceramente falando, eu não vejo diferença alguma do futebol feminino para o masculino. No alto nível, essa diferença para mim ela já não existe. Fisicamente as meninas são melhores preparadas, taticamente falando hoje elas são mais aplicadas e melhor educadas para posicionamento dentro de campo. Tecnicamente falando, também falham muito menos do que falhavam antes. Então evoluiu muito. E eu acredito que tem um espaço ainda tem aquele gap para crescimento também no futebol feminino. Ai, que legal. Eu fico maravilhada. Não por ser mulher, mas é porque a gente quer evolução dentro de todos os esportes, né? Lógico, não só o futebol, mas sabemos da evolução. E qual que é o seu sonho, o seu maior sonho dentro do mundo esportivo? Não tenho nem dúvida de falar que é transmitir uma Copa do Mundo e Olimpíadas. Não, isso é algo assim. Eu sempre falo, eu amo o que eu faço, eu adoro estar onde eu estou. Mas, assim, poder ter a oportunidade de trabalhar numa Copa do Mundo, trabalhar numa edição de Jogos Olímpicos, é espetacular. Eu ficava brincando enquanto estava rolando agora os Jogos Olímpicos de Paris, como se eu estivesse fazendo as transmissões, sonhando em narrar o ouro da seleção, né, do Brasil, no caso, de um atleta brasileiro. Me emocionei com as medalhas que o Brasil conquistou, então é algo assim... Não há como ser diferente. Eu acho que quem quer trabalhar com esporte sonha, pelo menos em estar numa edição de Jogos Olímpicos. Quem quer trabalhar com futebol sonha também, além de estar numa edição de Jogos Olímpicos, trabalhar numa Copa do Mundo também, que é o que prende todo mundo, é a paixão do Brasil. O Brasil para assistir um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, não tem como ser diferente. Não dá pra não ser assim. Não, e o que você falou é interessante, porque eu acredito que em qualquer área do esporte tenha não interessa qual função a pessoa tem, ela quer estar ali na Olimpíadas ou na Copa, porque é o boom que você falou, né? É o auge. É o auge, digamos assim. Se para os atletas o auge é estar lá, é estar competindo, pra gente que é da comunicação, o auge é estar lá trabalhando. Então é assim, a gente sabe que ali é o nível máximo que dá para chegar dentro de uma cobertura esportiva. Então, é o sonho de todo jornalista. É trabalhar, é cobrir uma Copa do Mundo, é cobrir também uma edição de Jogos Olímpicos, assim. Alguns dos sonhos da minha vida eu já realizei. Um deles, eu sempre falava que eu queria narrar um título do São Paulo, na época no Morumbi, né? Agora no Morumbis, mas era meu sonho. E esse eu já realizei no ano passado. Então agora é partir para as próximas metas. Mas também se tiver título do São Paulo esse ano, se Deus quiser, eu vou estar lá e a gente vai narrar também. É o que eu sempre falo, gente. Vocês não percebem o brilho nos olhos. E o que é mais fantástico, que eu tô aqui perto e eu vejo isso, é o carinho que cada um convidado traz aqui da profissão. E você fala ali do São Paulo... E é isso que o pessoal te escuta e sente essa emoção. E quando tem alguma situação que é contrária? Né? Porque acontece na narração ali. Não, como que... Por exemplo, quando sai gol do time adversário, abre aspas, clima de velório total, dependendo da situação. Imagino. É óbvio, a gente é profissional, não vou narrar o gol do adversário da mesma forma que eu narro um gol do São Paulo, a gente registra que aconteceu, porque a gente não pode mentir também, faz parte do jornalismo. Exato. A gente registra o que aconteceu, mas assim, num clima totalmente diferente. É totalmente diferente, então a gente entende isso e eu acredito que quem tá do outro lado entende também. É óbvio. Perfeito, lógico. Até porque a outra pessoa do outro lado vai estar pé da vida também, vai estar completamente isso é aborrecida. a vantagem de vocês trabalharem dentro do time, né? Exato. A pessoa que tá do outro lado vai estar completamente aborrecida. E a gente tenta ser o mais profissional possível. Já aconteceu de situações em que o time perdeu, situações que teve uma derrota um pouco mais complicada, um pouco mais dolorosa. A gente respira fundo e segue, faz o que é possível dentro daquele momento. Eu acredito que foi assim a situação mais adversa que eu já trabalhei. E acredito que dentro do possível, consegui ali
equilibrar as coisas. Equilibrar a emoção com a informação para quem tá do outro lado. Mas tem hora que é difícil. Tem hora que a vontade, assim, para quem tá ali na TV é cavar o buraco, enfiar a cabeça lá dentro. Mas não pode, né? A gente sabe, a gente é profissional, né? E, assim, e quais os dribles que você teve na sua vida profissional de narrador? A parte perrengue, né? Que a gente Passar fala. perrengue? É. Olha, já Na aconteceu vida alguns, profissional. hein? Já aconteceram alguns. O primeiro, na verdade, não era nem como narrador especificamente, mas isso ainda foi lá em Marília, ainda foi a primeira oportunidade que eu tive, acho que, de narrar alguns minutos. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Boa. A gente estava se preparando para fazer a transmissão, tava ali já alguns minutos pro jogo começar. Não era nem pro jogo começar, era pra gente fazer a abertura do pré-jogo e depois ter a narração da partida. Eu tava como comentarista naquela oportunidade, eu iria ser o comentarista do jogo e tava ali na cabine junto com o narrador. O narrador, ele começa a vasculhar as coisas lá, começa a procurar e ele não acha a pasta de propaganda dele. E para quem trabalha no interior, a pasta de propaganda é assim, é ali, é o dinheiro. Porque Exatamente. é quem te paga, é quem faz o anúncio, você precisa estar com aquilo na mão. Aí ele falou, cara, eu vou ter que sair daqui correndo, vou lá buscar. Se por acaso der algum problema, você assume a bronca. Beleza, vou fazer o quê? Não tem outra situação aqui, não tem como eu fazer. Você já tinha tido alguma experiência lá atrás, Não, naquelas... Mas assim, indo pro ar, não, só em casa. E Uau. naquela oportunidade era só em casa. Tinha brincado e tudo mais, ele já sabia que eu narrava e tudo mais, mas ainda não tinha ido pro ar necessariamente. E aí ele saiu correndo, aí enquanto tava tendo a abertura da transmissão, pré-jogo, a gente tinha o nosso âncora, que estava na rádio, e ele estava tocando. E ele ia seguindo. E aí, faltando 5 minutos para começar o jogo, eu falei, beleza, vai ter que ser eu, não vai ter jeito, não tem como. Gente. Eu peguei o microfone, abri e falei, pode deixar comigo que é daqui que a gente vai. A gente vai começar aqui o jogo agora. É óbvio que não com essas palavras, não, né? sim, Mas, claro. mas eu falei, o jogo vai começar, não tem o narrador, eu tô aqui, a gente vai fazer. E vambora. Eu já tinha avisado o repórter, que era o rapaz que tinha me levado na rádio na primeira oportunidade. Que bom. E foi assim, 15 minutos mais ou menos de jogo. Jogo acontecendo, tal, beleza, tava tudo indo bem, aí o narrador chegou. Ele conseguiu chegar lá com a pasta de propaganda, aí ele só pediu um tempinho pra respirar e aí falou, pode me passar o microfone. Eu falei, beleza. Passei o microfone e voltei pro meu posto de comentarista. Só que passou uns 10, 15 minutos e ele saiu correndo que nem maluco, né? Então eu acho que ele começou a se sentir ofegante no meio da narração de novo. Nossa. E pra quem trabalha no rádio, a gente, assim, é muito rápido pra gente falar e tudo mais. Então, realmente consome bastante dessa parte, até fisicamente falando. E teve uma hora que ele falou, cara, eu tô passando mal. Deu o microfone de novo. Mas beleza, vou tocar aqui os minutos finais do primeiro tempo e seja o que Deus quiser. E foi o que aconteceu. Gente. Saiu um gol ainda, mas aí era o gol do time que era visitante, não era o Marília. E enfim, deu tudo certo assim na medida do possível. Depois no segundo tempo ele voltou e tava tudo ok com a história. Teve uma outra também, que não foi na narração em si, mas foi no trajeto até lá. Inclusive já no São Paulo essa história. Essa história eu acho ela bem legal, digamos assim. Eu tava em Bauru ainda e era a primeira vez que tinham me chamado para fazer um jogo no Morumbi. Foi o São Paulo e Palmeiras da Copa do Brasil de 2022, oitavas de final já. Era um clássico já para começar, né? Eu falei, beleza, não tenho nenhum problema com isso, já tinha feito transmissão off-tube e tal, ia ser minha primeira transmissão no estádio. Eu ainda tinha um pouco de medo de vir dirigindo para São Paulo, né? De dirigir aqui em São Paulo. Eu falei, sim. Não vou de carro, vou de ônibus. Vou de ônibus, desço lá, pego depois o metrô, tudo certinho, sem nenhum problema, chego no estádio. Porém, o que aconteceu? Eu saí do meu serviço, fui para pegar o ônibus para vir para São Paulo. O ônibus começou a andar bonitinho, sem nenhum problema. Chegou na polícia rodoviária, a polícia parou o ônibus e aí fizeram lá todo o protocolo de vistoria do ônibus e tudo mais, apreenderam o ônibus. Oh my God. Aí isso era, sei lá, 2 da tarde mais ou menos. O jogo era às 8, se eu não tô equivocado. Tinha um tempinho, mas já tava no limite. É, exato. E aí o próximo ônibus ia sair só 5 da tarde, não ia dar tempo, Não dá, de jeito nenhum.
Aí eu já comecei a entrar em contato com a empresa, conversar, dialogar, falar, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir lá para trabalhar, não é passeio, não é nada do tipo, é inadiável, preciso estar nesse horário. Me liberaram um táxi para ir para lá, Ai, que bom. depois de um tempo. Falei pro motorista, pelo amor de Deus, senta o pé, vai do que você puder. Voa. Voa, exato, pra gente chegar lá o mais rápido possível. A gente chegou... Bom, ele não era palmeirense, né? Não, graças Que a bom. Deus não. A gente chegou lá, era mais ou menos umas 7h20. O jogo era às 8. Eu já avisando o pessoal, porque o credenciamento tem um tempo pra você fazer. Seguraram lá o máximo possível. Cheguei, já peguei a pulseira, o que eu tinha que pegar, já subi pra cabine. Naquela situação, já respirando e tudo pra tentar acalmar. Mas deu tudo certo, no final das contas. São Paulo ainda ganhou o jogo. E aí a gente ganhou de 1-0, depois classificou no jogo da volta e tudo mais. Mas foi um perrengue pra chegar lá. Pra voltar também foi outro perrengue. Tive problema com o ônibus de novo, voltando de São Paulo pra Bauru. Mas deu tudo certo no fim das contas. O que importa o trabalho foi bem feito e a gente conseguiu a vitória e depois a classificação naquela oportunidade. Não, e o que você falou, o primeiro foi um perrengue bom. Porque o esquecimento ali da... Me deu uma oportunidade. Exatamente, O exato. segundo me deixou numa situação que, olha, o coração tava saindo pela boca já. Eu imagino. Eu tava quase pegando o carro do taxista e eu dirigindo. Mas graças a Deus ele foi bem, a gente pegou pouco trânsito na hora que chegou aqui. Deu tempo, eu só olhando no mapa, só olhando, falei, pelo amor de Deus, eu preciso chegar lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Não, que bom. Não, e outra, São Paulo é uma caixinha de surpresa. Exato. O trânsito aqui pode ser que seja livre, não importa se é domingo ou segunda. E foi aí que um pouco que eu perdi o medo também de dirigir aqui. Foi depois disso eu falei, não, eu vou ter que começar a vir dirigindo. E aí deu tudo certo. Hoje você mora em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Melhor, eu né? Mudei pra cá faz mais ou menos um ano. Já tô me adaptando bem com a cidade, já perdi esse medo de dirigir aqui dentro da cidade. Isso aí já não existe mais. Aqui é complexo, eu não vou negar, é complexo. E você tem algum, assim, se você não fosse narrador de futebol, tem alguma outra coisa que você pensaria assim, tipo, nossa, Tati, isso eu acho que eu gostaria também de fazer? Eu gosto de perguntar isso porque às vezes as pessoas têm essa coisa do plano B, né? Sim. A gente tem que ter essa, tipo, poxa, e se isso não der certo, né? Olha, eu acho que hoje, isso falando dos últimos anos pra cá, o plano B que eu sempre tive, sempre tem a ver com comunicação. Boa. Ou é trabalhar com narração, ou é trabalhar com locução. Perdão, só tomar um golinho d'água, porque Sim, por favor, temos. essa mudança de clima aqui em São Paulo complica bastante a gente que trabalha com a voz. Perfeito. Mas assim, se não fosse a narração esportiva, seria a locução. Ah, Quer legal. trabalhar com rádio, trabalhar com jornalismo mesmo, seja na TV, seja no rádio. É algo que eu gosto muito e já pensei em fazer isso, fazer locução comercial também é algo que está na minha meta ali como, não sei se um plano B, mas uma outra fonte de renda, vamos Uma colocar dessa extensão. forma. Uma extensão, exatamente. Boa. É algo que eu penso em fazer. E uma outra coisa que eu acho muito legal, talvez eu faça cursos, mas talvez mais por um hobby do que necessariamente por uma profissão, é a dublagem. Uau! Eu acho muito legal o trabalho que é feito, eu gosto muito, assim, acompanho alguns dubladores e é assim, é uma profissão que é fascinante de uma certa forma. Sim. Requer muita dedicação, você tem que ter talento, você tem que ter qualidade para conseguir fazer, mas eu acho um trabalho, assim, espetacular mesmo. E assim, isso falando de agora, quando eu era moleque, o que me chamou um pouco a atenção, até pelos cursos que eu fazia, era trabalhar com TI, trabalhar com informática. Mas mudou completamente. Mudou completamente, assim. Eu tinha... sempre quando falavam daqueles testes de aptidão, né, que a gente fazia, colocava lá. Era engenharia... Na época era engenharia da computação e jornalismo. Eram os dois. No final das contas, a gente só descartou a engenharia da computação e foi pro jornalismo mesmo. E tô muito feliz onde eu tô. Não, eu acabei de falar e eu falo sempre. O brilho nos olhos vocês talvez não percebam, mas eu estou aqui próximo e assim... Óbvio, você tem a sua técnica de fala
Você fala como narrador. Tem hora que eu acho que eu falo isso. muito rápido, inclusive. Então, mas eu acho que isso faz parte do seu profissional e ali meio que a gente... No dia a dia, né? a gente acaba não desligando ali, né? Tipo, eu tenho que falar mais pausada, então, de repente, numa reunião, eu acelero todo mundo. Faz parte, mas você tem que falar muito rápido, né? Não, Os passes são muito os lances, né? Sei lá. Exatamente, porque assim, Tati, a gente tem que descrever tudo que tá acontecendo num curto espaço de tempo. Frações. Em frações de segundos, às vezes. Aham. Eu falei do Osmar Santos, o Osmar Santos ele chegava, sei lá, acho que numa média de quase, não lembro exatamente, mas algo em torno de 100 palavras em menos de um minuto. Só pra você ter ideia. Uau. Então, e com uma dicção perfeita. Exato. Então, a gente vai levando um pouco disso pro nosso dia a dia. E outra, eu trabalhei com rádio de segunda a sexta por pelo menos 3, 4 anos da minha vida. Então, você não pode, e eu sempre aprendi muito aquilo, no rádio você não pode deixar espaço, porque se você deixar espaço, a pessoa pensa que a estação já não tá funcionando, vai mudar de rádio, caiu. Exato. Então, partindo desse princípio, acho que a gente leva um pouco disso Com certeza. para nossa vida também. É óbvio, tem uma certa diferença daquela voz natural que você faz numa conversa para quando você tá ali no ar com o microfone. Mas eu sei que essa questão, por exemplo, da velocidade da fala, tem hora que no dia a dia eu falo um pouco rápido, o pessoal fala, pô, pelo amor de Deus, tá? Diminui um pouco. Ou se não, às vezes no volume da voz. Já acontece, calma, eu tô aqui perto, você pode falar um pouquinho mais baixo, tá? A gente não percebe, é natural, soa natural pra gente. Né? É no dia a dia, não, e você coloca pontos que, assim, a sua rotina é essa, então Sim. não tem como ser diferente, né? A gente tem essa questão da rotina na gente ali no dia a dia e fica, tipo, o legal é que quando tem alguém próximo, né, tem um pouco mais de intimidade, fala... Pô, Amigo, para um pouco aí, né? Vem cá, amigo. Você não tá narrando o jogo. Já começa a falar lá no churrasco, gente, não sei quem pegou a cerveja. E a questão que você falou também, a dicção, né? Numa questão de velocidade, ela precisa ser mais do que perfeita. Sim. Né? E às vezes acontece, é óbvio que com a velocidade, às vezes até de raciocínio, porque a gente Sim. tem que combinar as coisas, né? O raciocínio com a fala. Tem hora que acontece de tropeçar, de atropelar, mas a gente faz de tudo possível para que isso seja, digamos assim, praticamente erro zero. É o ideal, porque se a gente se atropela, acaba comprometendo, né, o trabalho. Então, eu faço o máximo possível para buscar a melhor dicção perfeita e conseguir falar com uma fluência legal. Olha, eu acompanhei ali no Instagram dele. Já falei, nós vamos deixar aqui na descrição. Eu, particularmente, eu achei que a dicção ali, a velocidade, check. Muito bom. Mas, por exemplo, nesse último jogo, que foi São Paulo e Vitória, que aconteceu no último domingo, aconteceu uma situação inusitada. O time adversário estava saindo, jogando no campo de defesa. É o momento que eu passo pro meu comentarista e vou tomar uma água. Exatamente. Eu vi. O que aconteceu? Na hora que eu fui tomar a minha água, o jogador deu o passe errado, o jogador do São Paulo recuperou, eu quase engasgo, mas eu até brinco ainda na hora. Eu falo, quase que eu engasgo aqui e sai o gol. Então acontece isso às vezes. Tem hora que... Eu achei bem engraçado que ele falou, calma que eu quase... Então... E o legal é que eu sinto essa liberdade de poder brincar com esse tipo de situação. Até porque a pessoa tá vendo, não tem o porquê eu mentir. Exatamente. Ali. Não, e traz uma naturalidade que você... É futebol, é coisa, sabe? Tem que ter essa emoção, essa naturalidade. Eu fiquei encantada. Eu assisti vários reels lá de vocês. Por favor, não deixe de acompanhar nas redes sociais. E aí depois eu vou pedir para quando for ao ar, a gente deixar um próximo jogo que você já ouviu, que você esteja narrando. Perfeito. Para a galera acompanhar. Alex, eu quero te agradecer. Olha, eu matei minhas curiosidades, né? Que eu falei, gente, algumas coisinhas aqui eu queria perguntar. Agradeço por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Parabéns. Você é um jovem, né? Parabéns, E eu acredito que outras pessoas aí que gostem de futebol e, de repente, queira trabalhar nessa área de narração, né? Comentarista, sei lá, alguma coisa dessa parte do jornalismo, tenha você como espelho, como um bom indicador.
Eu agradeço muitas palavras, inclusive, também, porque a gente se sente lisonjeado quando é elogiado assim. Sempre falo que eu acredito muito no meu potencial, mas eu sempre quero buscar evoluir. Sempre tá certíssimo. buscar cada vez ser melhor, e eu acho que isso não é demérito nenhum para ninguém. E fico muito feliz mesmo por poder participar, por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é uma experiência ainda curta, mas vai ser maior ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser, amém. Se Deus quiser, a gente vai batalhar muito por isso, para que seja uma experiência cada vez maior, uma bagagem cada vez maior para as pessoas. E para quem quiser conversar, trocar uma ideia, a gente falar um pouquinho mais sobre comunicação esportiva, jornalismo, pode entrar em contato aí nas redes sociais, a gente troca uma ideia. E o torcedor São Paulino também, vem junto comigo, viu? Vem junto com a gente, porque é muito gostoso poder ter esse contato com o torcedor, poder falar com a galera e trazer esse sentimento, assim, de São Paulino para São Paulino, de torcedor para torcedor, e poder levar isso na comunicação. Ah, isso é perfeito. Gente, não deixa de conversar com ele lá nas redes sociais. Aproveita esse gancho, ele liberou, então aproveita. Pode mandar DM lá, não tem nenhum problema. Manda bala. Bom, obrigada novamente. Sucesso. Obrigado, Tati. Para você também e pro Pode Tá também. É isso aí. E com você, obrigada. Até a próxima.